Shalom, shalom, que toda shalom de Deus esteja inundando tua vida com graça, com poder, com alegria, que as maravilhas de Deus aconteçam de forma surpreendente, poderosa na tua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra que está em João capítulo 14. Então eu quero compartilhar um pouco dessa palavra contigo. Eu quero que ela seja um divisor de águas no teu coração. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode estar acompanhando. Então, agora se você quiser somente ouvir, ouça. Diz assim, em João 14, a partir do versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora conheceis-o e tendes visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes, tu mostra-me o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Bom, esse capítulo continua com toda a riqueza, esse capítulo continua com profundidade, esse capítulo continua sendo lindo e causando uma expectativa e causando uma satisfação da alma, uma profundidade tão grande. Ele continua, mas nós vamos parar até onde lemos, porque já há uma dimensão de coisas para falarmos muito grandes. E eu acredito que tudo que vem depois é propriedade daquilo que vem primeiro. Então, os primeiros versículos, eles contam de como podemos entender a continuidade, de como podemos absorver a continuidade disso. E nós voltando para o princípio, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz assim: não perturbe o seu coração. Ele foi falando com os discípulos. Na verdade, o que o Senhor Jesus diz é, na verdade, uma tônica em todo o mundo, em toda a existência humana, porque todas as buscas nascem disso, todas as buscas, inclusive até o ateísmo nasce disso. O ateísmo é a luta para provar que nada das outras coisas existem. Então é uma luta. É uma formação de uma religião, claro que. Eu falo isso porque eu já fui ateu. Eu já fui um ateu com profundidade. Já fui um ateu com determinação. Inclusive, mas quando eu encontrei Jesus, isso aí mudou tudo em minha vida. E eu entendi que mesmo o ateísmo, ele ocupa essa posição no coração de uma pessoa. A necessidade de combater alguma ideia que me dê algum outro tipo de segurança. Então, na verdade, você se desprende de qualquer tipo de ligação religiosa. Mas também as outras todas buscam, toda religião que existe, busca nos dar uma direção em relação ao que é. Antes, o durante nós sabemos e o depois. Sempre isso. E o Senhor Jesus está falando justamente desse ponto. Mas por que nós vamos prestar muita atenção em relação ao Senhor Jesus? Porque quando se fala do Senhor Jesus, nós sabemos que exatamente aí nós temos a verdadeira resposta. Daí vem o verdadeiro sentido. Daí vem o total esclarecimento. Porque o Senhor Jesus é o único que tem autoridade para tratar sobre este assunto, para ensinar sobre este assunto, para dar direção desse assunto. E é muito importante entendermos. Por isso eu te peço, fixe nisso, preste muita atenção, porque Deus vai falar ao teu coração, Deus vai te fazer uma revelação muito poderosa.
Essa é uma revelação que talvez você viva com ela, conviva todo o tempo, porque nós sabemos que existe algo diferente em nós, que não é uma loucura, uma insanidade emocional, mas sim, nós sabemos que não somos exatamente um ser que acorda e dorme, que come, que viaja, que trabalha, que se desgasta, que se enferma, que torna a dormir, que torna a acordar, que torna a fazer as mesmas coisas. Nós sabemos que temos uma essência diferente, é uma essência composta. Essa essência composta é composta de físico, da nossa parte, né, nossa parte física, e há uma parte etérea, há uma parte espiritual, há algo que me impulsiona, há algo que me faz vivo. É aí que nós falamos vida. A vida, na verdade, não pode se discernir, não pode se explicar simplesmente por um corpo físico que se move. A vida é algo muito diferente, a vida é algo muito grande, muito poderoso. A vida é a essência que nós temos, é aí que entra, na verdade, a criação, aí que entra Deus, aí que entra algumas respostas. Mas vamos falar, vamos atentar, porque assim, se nós falarmos dessa maneira, nós podemos ter muitas vertentes, e de repente que possa tentar explicar a vida, porque eu, quando era ateu, eu procurava explicar a vida a partir da ciência. Então eu acreditava mesmo que o primeiro ser vivo que foi gerado na Terra, que passou a existir, foi o vírus. Então, e hoje é muito oportuno falar sobre vírus. Por quê? Por que o vírus? Porque o vírus que na verdade hoje não se tem uma ideia se o vírus é vivo ou não. Existe essa discussão. Acredita-se que o vírus não é vivo e que ele depende de um organismo vivo para poder existir, para poder se multiplicar, que é o organismo vivo que o ativa. Então, o vírus é conhecido como uma toxina. E justamente nesse momento nós passamos por essa crise mundial, essa luta mundial, essa insegurança. E é uma insegurança mesmo. E que nós precisamos depender de Deus. Eu não gostaria de falar sobre vida e morte no momento que nós estamos passando. Num momento tão difícil, onde muitas vezes somos atormentados ou somos ameaçados, né, com uma abertura abundante de covas, com a exposição gigantesca de caixões, e que de repente isso provoca uma depressão e uma tristeza, uma angústia. Porém, se alguns se atam a isso, então nós podemos também nos atar à verdade de que tudo isso é. Há uma realidade em tudo isso. E é uma realidade, e a triste realidade é que nós somos frágeis. Por mais poderosos, por termos até mesmo feitos de ir à Lua, por estarmos investigando Marte, por termos, na verdade, tecnologia que conquista espaços, por termos tecnologia que desenvolve agricultura, por termos tantas coisas, nós parecemos tão fortes, mas nós somos tão frágeis. E inclusive, podemos ser subjugados por um vírus. Se ele não atua realmente na maioria da população da Terra, com destruição completa, pelo menos ele atua em alguns, mas causa também, na maior parte da população terrena, não a morte física de fato. Porém, ele consegue causar uma morte emocional, um desespero, um pavor e um medo. E esse medo tem estado dentro das casas, esse medo tem estado nas ruas, esse medo tem estado em tantos lugares. Esse medo acompanha quando as pessoas dormem, porque elas perguntam: será que eu vou acordar sadia? Será que eu vou acordar com saúde? Será que durante esta noite eu vou manifestar alguma coisa? Será que nesse momento acontece alguma coisa mais terrível comigo? E então é muito importante, é preponderante que nós possamos conversar sobre isso, sobre o assunto que Jesus desenvolvia com eles. Ele diz: não perturbe o coração de vocês, não fiquem preocupados assim, olha, credes em Deus e credes também em mim. Então o Senhor já desafia-nos a crer. O que é o crer? Porque na verdade, quando nós falamos do vírus, por exemplo, nós não enxergamos o vírus, não enxergamos o coronavírus, mas ele existe. Não é porque nós não enxergamos que ele não existe. Ele existe. E de repente ele não existe com um potencial tão destrutivo, mas existe um poder de destruição. E que esse poder, ele atua em todas as esferas: emocional, social, econômica e física.
de uma maneira causando, sabe, uma dimensão muito grande de sentimentos, emoções, depressões, abatimentos, e nós não o vemos. Agora, se não o vemos, mas eu digo assim, é uma coisa muito importante. É raro eu escutar uma pessoa que duvida que o vírus existe. Então, todas as pessoas, quando não duvidam, creem. As pessoas creem que ele existe. E eu pergunto para você, você duvida que coronavírus existe? Eu tenho certeza que você acredita nele. Você não acredita, mas você não vê. Mas você acredita. E você acredita que pode ser até surpreendido. E você tem, muitas vezes, um pensamento que é bastante positivo. Se acontecer comigo, eu vou vencê-lo. Mas também tem muitos que têm um pensamento negativo. Se acontecer comigo, eu não vou conseguir vencê-lo. E alguns que ficam, eu não sei o que vai acontecer. De fato, isso é uma certa preocupação. Então, nós falamos sobre ter o coração perturbado, uma turbulência interna. Talvez seja isso o que o Senhor Jesus estava falando com eles. Havia uma perturbação. Eles não tinham uma noção exatamente do que eram nem do que estavam fazendo. E essa conversa que o Senhor Jesus foi uma conversa muito importante. Essa é uma conversa que marca um princípio. Essa é uma conversa que dá uma direção importante. E eu acredito que essa conversa vai dar uma direção importante para o seu coração. Porque Jesus disse, não se perturbem, não fique turbulento o seu coração, cheio de inseguranças, cheio de incertezas. O Senhor começa a falar assim. Então, credes em Deus, credes também em mim. Jesus diz isso, para cremos no Pai e cremos no Filho, cremos em Deus e cremos em Jesus. Ele começou essa conversa de diálogo dessa maneira. Vocês creem porque nós fomos capazes de crer em coisas. Nós somos capazes de crer que podemos ficar enfermos, ou crer na verdade que podemos vencer, ou crer que podemos ser derrotados. Isso é uma crença. Então existem crenças positivas, existem crenças negativas. Podemos ter crenças que de repente nos param completamente. Talvez existem pessoas que estão assistindo nesse momento e que parou sua vida. Você está em depressão, você está em abatimento. Sabe por quê? Porque você não consegue crer em algo positivo, não consegue crer em algo libertador, não consegue crer em uma saída, não consegue crer em uma solução. E de repente todas as coisas que você pensa perturba o teu coração, perturba o teu ânimo, te tira a vontade de viver. Mas você não quer morrer, mas você não consegue viver. E isso é muito inseguro, isso é muito ruim. E os discípulos estavam com algumas perturbações. O que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Quem é Jesus? O que é? O que ocorre? Então Jesus falou, não fiquem assim, não se perturbem, não é bem dessa maneira. E aí, é que ele falou uma coisa que me impactou muito no meu coração. Ele diz então, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Que coisa é essa? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Que o Senhor Jesus começa a desenvolver um assunto com eles. É que o Senhor Jesus havia dito para eles algumas coisas e eles não conseguiam entender, não conseguiam guardar isso. Eles não conseguiam manter-se firmes em algumas coisas que foram ditas. Talvez esse seja o maior problema que nós temos. Talvez nós temos uma dificuldade de espiritualmente perseverar em coisas. Existem muitas pessoas que não perseveram na maior parte das coisas que fazem. Começam uma coisa e não terminam. Tem até o desejo, mas muitas vezes se sentem acusadas, derrotadas ou abatidas porque começam uma coisa e não continuam, não concluem. E muitas vezes ouvimos coisas que são importantes. Existem alguns conselhos, se nós tivéssemos colocado em prática, não teríamos perdido algumas coisas, não teríamos sofrido algumas coisas, não teríamos quase morrido. Algumas pessoas até mesmo perderam a sua vida porque não conseguiram colocar em prática alguns conselhos importantes. O Senhor Jesus havia ensinado os discípulos sobre muitas coisas, sobre céu e terra, e ensinou eles sobre o que ele veio fazer na terra. Eu digo que esse é um dos versículos chave na palavra de Deus. Uma das maiores chaves que existem na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele começa a falar sobre o céu. Ele fala sobre o céu, sobre uma existência eterna. Ele não fala que tinha que preparar. E ele não fala na verdade, porque quando Jesus fala morada, ele dá a ideia de lugar, de poder, um lugar para viver, um lugar para estar. Quando moramos, nós moramos na terra.
Nós não moramos na Lua, não moramos em Marte, não moramos em Júpiter, não moramos em Vênus, não moramos em Urano, moramos na Terra. Aqui nós moramos. E quando ele fala, há muitas moradas, e quando isso é um estado de estar, de pertencer, de fazer parte. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, mas que coisa louca, porque eu estou morando na Terra. Não é na Terra minha morada? Porque Jesus começa um assunto desse. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele quer dizer, desde a eternidade está preparado casa para nós. Desde a eternidade está preparada a morada para nós no céu. Há morada para nós no céu. Ele dizia, há morada para vocês no céu. Já a morada está pronta. E de repente, quem deles queria morar no céu? De fato. Porque isso implica em muitas coisas. Agora, o Senhor Jesus faz uma revelação novamente, ele reforça aquilo que ele já havia dito. O Senhor Jesus, ele havia dito para eles, importa que o Filho do Homem morra, que ele passe por tudo que ele tem que passar, que ele seja humilhado, açoitado e crucificado. Inclusive, um momento ele dizia, quando eu for levantado na terra, atrairei a mim todo mundo. Veja bem, quando ele fala todo mundo, ele fala do princípio ao fim. Ele fala do primeiro ser humano ao último ser humano, atrairei a mim, todos serão atraídos. E ele vai falando, ele vai explicando isso aos discípulos, mas eles não conseguiam, na verdade, se atentar, se fixar nisso, eles não conseguiam desenvolver isso. Às vezes nós perdemos tempo, porque alguém está falando uma coisa importante, nós somos desviados por uma mosca que passa, por uma coceirinha, por um pensamento, e eu gostaria que você não se perdesse em nada, que você se atentasse em tudo aquilo que o Senhor vai te falar hoje, porque o Senhor desenvolveu esse assunto, e esse assunto é muito importante, porque ele dá uma conclusão, ele está explicando aqui uma coisa muito séria, que tem a ver conosco, que tem a ver com as decisões que nós tomamos, que tem a ver com as posições que nós vamos tomar na vida. Ou as posições que nós tomamos, as decisões que nós tomamos vão determinar para onde nós vamos. Quando diz que na casa do meu pai há muitas moradas, não tenho dúvida, não se perturbem. Só que tem uma coisa para entender. O Senhor Jesus diz que nos prepararia o meio de ir. Se não tivesse, ele faria. Se não tivesse, Jesus faria. Veja bem que coisa, ele diz no versículo 3, e quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Espera aí que o Senhor Jesus estava falando. E quando eu for e vos preparar, voltarei outra vez para vós, para vos levar comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Que conversa era essa? O Senhor Jesus, naquele momento, ele começa a falar coisas que não tinham muito sentido, e então os discípulos começaram a ficar meio abalados. Eles tinham uma noção, antes de Jesus, acerca de noções religiosas, acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus, mas eles não sabiam, eles tinham uma outra ideia, eles tinham uma ideia diferente. Aqui, alguns começaram a pensar, que é isso que ele vai fazer? Ele vai partir para algum reino diferente, ele vai conquistar um castelo, ele vai nos levar, porque o povo judeu naquele momento era um povo dominado por Roma, era um povo como que escravos, e ele esperava o libertador. O libertador seria aquele que viria e levaria eles para um lugar de refúgio, um lugar de cuidado, um lugar de vitória, um lugar de conquista. E o Senhor Jesus estava falando sobre isso mesmo, só que não da maneira que eles entendiam. E talvez todos nós gostaríamos de uma mágica, nós gostaríamos de repente que nossos problemas sumissem, e nós não gostaríamos muitas vezes de enfrentar os problemas da vida, nós não gostaríamos de enfrentar sofrimentos, nós não gostaríamos de traumas. E eu concordo com você, quem gosta de viver coisa ruim, quem gosta de ter mal experiência, quem gosta de ter insegurança, quem gosta de experimentar depressão, quem gosta de não saber que no futuro as coisas podem ser ruins, quem gosta disso? Nós não gostamos, e muitas vezes fazemos previsões ruins para o futuro. De repente tentamos, com a ajuda de alguém, melhorar a nossa expectativa de futuro, mas nós temos tudo isso dentro de nós, é uma atmosfera movimentando, e eu sei que você sente isso. Então pensa comigo, o que o Senhor Jesus estava falando com eles: olha, eu vou e busco, eu vou trazer. Então nós temos os mesmos sentimentos que eles. Eu vou preparar um lugar, eu vou voltar para vocês estarem comigo onde eu estiver. Que coisa é essa? Nós estamos com ele, já fazia 3 anos e meio eles estavam. E pensando, nós estamos com ele, agora ele vai sozinho.
Porque Jesus já havia dito: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Isso é um fato muito importante. Então Jesus explicava para eles sobre coisas que estariam acontecendo naquele momento. Porque a partir dali o Senhor Jesus iria celebrar a ceia. A partir dali o Senhor Jesus estaria preparando-se para poder ser crucificado. O que tudo isso tem a ver com tudo que o Senhor Jesus estava falando? Eles estavam caminhando com Jesus para terem uma vitória na terra, mas eles não haviam entendido ainda como isso aconteceria. Eles achavam, na verdade, que Jesus os colocaria como soldados de um reino, como governadores de um reino deles, e eles estariam ali de repente sendo pessoas que seriam elevadas, cresceriam numa coisa, numa promessa, numa estrutura, num novo país que surgisse. Era isso que estava na mente deles. Eles não entendiam que tipo de vitória estava sendo preparada para nós, que não era só para eles. Isso dizia respeito a toda a humanidade. Eles não tinham ideia de que tipo de vitória é essa. Então quando o Senhor Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, como seria que Jesus iria preparar lugar? Aqui conta de uma das maiores histórias que nós vivemos na terra. Aqui conta de um dos maiores feitos, o mais glorioso e o mais poderoso e o mais transformador que vivemos na terra. Jesus estava contando acerca de que ele morreria. Jesus estava contando do que porque ele veio. Não tinha como termos acesso à morada que o Senhor nos preparava. Não tinha como ter acesso ao céu. Não tinha como. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu volto. O que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando sobre o que aconteceria com ele. Porque se quando nós começamos a observar o que aconteceu com Jesus, alguns de nós antes de concluir, antes de entender o que acontece. Muitas vezes nós temos oportunidade na Páscoa, com filmes, com uma situação emocionante, choramos ali com o que acontece com Jesus, mas ali é somente o princípio. Precisamos entender todo o processo, porque Jesus, então ele nasce como ser humano, cresce como ser humano, desenvolve uma vida, e então ele começa aos 30 anos um ministério. Esse ministério, então quando ele já está com 33 anos, ele vai encerrar este ministério. Ele tinha esses discípulos que não sabiam exatamente o que estava acontecendo, embora estivessem com Jesus, embora eles participassem de milagres, eles escutavam muitas vezes esclarecimentos sobre o céu, sobre o ser humano, sobre salvação, mas eles não entendiam ainda. E agora o Senhor fala com um pouco mais de clareza, o Senhor fala com um pouco mais de profundidade, trazendo para eles uma realidade que eles estavam muito perto de vivenciar, mas eles ainda não haviam entendido. Então o Senhor Jesus fala sobre aquilo. Naquele momento então Jesus seria preso. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus teve então uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus teve as mãos furadas, Jesus teve os pés transpassados, Jesus teve uma lança que atravessou o seu lado, Jesus teve seu rosto desfigurado. Então Jesus morre na cruz, depois de horas pendurado, depois de horas crucificado, o Senhor Jesus morre. Tudo isso parecia que não fazia sentido nenhum, porque aquilo que Jesus estava falando naquele momento, imagina, quando você está convivendo com uma pessoa, e de repente essa pessoa está contando sobre a morte dela, mas está falando sobre uma grande vitória, e você não consegue entender vitória na morte, você não consegue perceber, porque nós só vemos derrota na morte, nós só vemos destruição na morte, porque a morte não é uma coisa natural para nós, muito pelo contrário, a morte é uma coisa que nós não queremos falar, não queremos enfrentar, não queremos saber, não queremos conversar, e eu não digo que é ruim não falar sobre ela, não digo que é bom falarmos sobre morte todo o tempo, porém nós temos que entender uma coisa: existe a entrada e a saída nessa terra. Um dia nós entramos e um dia nós saímos. E sobre isso que Jesus estava falando. Jesus está falando sobre o retorno, sobre voltar à casa do Pai. E por isso que ele diz: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas qual é o caminho para lá? Como acessá-lo? Como estar com Ele? Como pertencer a isso? E então, quando o Senhor Jesus, Ele vai explicando, Ele explica sobre morrer na cruz. E é isso que acontece, Jesus morreria na cruz. E então quando Jesus morre na cruz, não termina tudo, porque quando Jesus morre, Ele paga o preço da minha vida, paga o preço da sua vida. Jesus se entrega em nosso favor. E quando Jesus se entrega em nosso favor, toda a nossa dívida é paga.
toda a nossa culpa é apagada, é anulada, porque havia um plano de salvação a nós, e esse plano chama-se Jesus Cristo. E então, de repente, quando Jesus é enterrado ao terceiro dia, ele ressuscita. Precisamos entender isso. Bem, que bom, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, mas nós temos aqui uma revelação de coisas poderosíssimas, mas nós temos também algumas indagações que nós precisamos compartilhar, precisamos entender juntos. E ele diz: quando eu for e preparar lugar, vocês estarão comigo, e mesmo vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Aqui, Tomé, ele entra no cerne humano, no centro do coração humano, e revela aquilo que nós somos. Todos nós temos esse grande desafio. E Tomé, naquele momento, ele dizia uma coisa: eu não te conheço, Jesus. Eu não sei quem você é. Eu não sei, eu tenho andado contigo. Você está me dizendo essa porção de coisa, mas eu não sei quem você é. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei caminho nenhum. Ele diz, claro, olha, o que ele diz é: nós não sabemos para onde você vai. Ele não sabia que Jesus morreria na cruz. Ele não tinha a menor ideia do que Jesus estava falando. E como poderemos saber o caminho? Eu não sei o caminho, eu não sei o que significa, eu não entendo nada do que o Senhor está falando. Talvez nós passamos uma vida inteira assim. Nós ouvimos falar sobre Jesus, nós acompanhamos os milagres de Jesus, nós acompanhamos a palavra de Deus. Existe uma formação dentro de nós. De repente nós podemos dizer: olha, eu sou cristão. Mas você de repente não conhece Jesus. Você não sabe o que ele significa, você não sabe para que ele serve, você não sabe qual é o plano, qual é a função. E assim, aqui nós vemos um dos homens mais sinceros, e Tomé fez isso porque Tomé não poderia mentir para Jesus. E muitas vezes nós mentimos para Jesus, porque de repente falamos: levanta os braços e adora. Então, e alguns falam assim: não vou levantar o braço e adorar, porque acho que isso daí não precisa nada disso, acho que isso daí é tudo bobeira. Aí já outros: não, você tem que respeitar, nós vamos respeitar Não tem negócio de respeito, e não tem negócio, a sinceridade é a maior coisa, porque nós não podemos adorar por respeito, nós não podemos frequentar uma igreja, nós não podemos falar de Jesus por respeito, nós não podemos fazer um sinal da cruz por respeito, nós não podemos, na verdade, ter alguns costumes por respeito. Este está o grande problema. Então Tomé diz: eu não sei quem o Senhor é. E eu te pergunto hoje, nessa manhã: você sabe quem Jesus é? Você sabe quem é Jesus? Você sabe para onde ele foi? E você sabe o que ele fez? Para isso, talvez nós tenhamos que abordar uma outra parte importante. Sabe por que muitas vezes Jesus não é tão importante como tu parece? Sabe por que Jesus não é tão contundente? Sabe por que Jesus não nos impressiona tanto como deveria? Sabe por que Jesus não nos impacta tanto quanto precisaria? Eu vou contar sobre um sonho que John Wesley teve. John Wesley, um grande avivador, um avivalista, um homem, sabe, que tinha o coração voltado a Deus em todo o tempo, e a busca, o clamor pelo perdido. E ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo levou ele à porta do inferno. E quando ele foi levado à porta do inferno, ele disse que foi muito angustiante, foi um sofrimento muito grande. E de repente ele fala com o próprio diabo. Então, chegando ali, ele começa a fazer algumas perguntas, e ele pergunta para Satanás: tem católicos aqui no inferno? E ele diz: tem, muitos. Bastante? Muitos. E aí John Wesley fala: eu sabia. Tem espíritas aqui no inferno? E ele diz: tem muitos. Tem muitos. Aí ele faz a grande pergunta: tem crentes evangélicos, cristãos aqui no inferno? Ele falou: tem muitos. Tem muitos cristãos no inferno.
Tem muitos evangélicos do inferno. E então ele começa a ficar meio perturbado. Ele, como pode? Tem budistas no inferno? Tem muito budista no inferno. Tem shintoísta no inferno? Tem muitos shintoístas no inferno. Tem islâmicos no inferno? Tem muitos islâmicos no inferno. E ele começa a perguntar de todas as religiões que vinham na sua cabeça. Ele pergunta, tem desses, tem desses, tem desses. E todo o diabo confirma, tem muitos, tem muitos, tem muitos, tem muitos. O inferno está cheio, o inferno está lotado deles. E então ele vai ficando abatido. E então o anjo o toma e o leva até o céu. Então, chegando bem na porta do céu, um outro anjo vem atendê-lo. E ele pergunta, eu estou um pouco decepcionado, mas eu gostaria de saber, tem crentes no céu, tem cristãos evangélicos no céu? E o anjo disse, não tem crente no céu. Como não? Os crentes não estão no céu? Não. Os evangélicos não vieram para cá? Não. Tem católico no céu? Não. Tem budista no céu? Não. Tem shintoísta no céu? Não. Tem islâmico no céu? Não. E ele começa perguntando de todas as religiões, como ele havia perguntado no inferno. E ele pergunta para o anjo, tem esse, tem aquele, tem no céu? Não tem. Como não tem? Então quem está no céu? Pelo amor de Deus, me responda, quem está no céu? Então o anjo olha bem para ele e serenamente diz, no céu só tem pecadores. E é naquele momento, aí dá um nó na sua cabeça, ele fica mais perturbado, ele pergunta, como? De que maneira? Pecadores entram no céu, os pecadores estão entrando no céu, então o que está acontecendo? Ele diz, um momento, no céu só existem pecadores arrependidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. No céu só entram aqueles que se arrependeram e se banharam no sangue de Jesus Cristo. E naquele momento, John Wesley tem um alívio e uma compreensão. Diz que o ministério dele teve um desenvolvimento sobrenatural e diferente. Porque ele passa a pregar o arrependimento. Ele passa a ensinar sobre o arrependimento. E ele trata muito sobre o inferno. Trata muito sobre o inferno. Então ele vai explicando que as dúvidas, a religiosidade, a falta de compreensão de Jesus serve para tratar do ser humano depois da morte. Então John Wesley trabalha muito sobre esse ponto. E ele observa e ele atua sobre pontos da palavra de Deus, são importantes. Pontos onde diz assim, naquele dia apartarei as ovelhas dos bodes, apartarei os santos dos ímpios, e direi, para trás de mim, malditos do meu Pai, porque não vos conheço. Não é a religiosidade que nos salva. Nós temos que entender uma coisa. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque nós temos que tratar fortemente sobre salvação. O que é salvação? Porque de repente a salvação se tornou uma coisa cômica, um brinquedo, uma coisa assim que de repente nós confundimos salvação com bens terrenos, confundimos salvação com oportunidades, com curas, com abertura de portas de emprego, nós estamos confundindo a salvação com uma saúde blindada, e na verdade não tem nada a ver com isso. Salvação é algo totalmente diferente, que precisamos entender sobre o que o Senhor Jesus falava, na casa do meu Pai muitas moradas, mas não tem como chegar lá, não tem como estar lá, se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando tu me pergunta, eu não sei quem tu és, eu não sei como chegar no caminho, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Senhor Jesus, ele deixa muito claro que não existe outra possibilidade do ser humano habitar na morada celestial, do ser humano entrar no céu, do ser humano ter um relacionamento com o Pai, com o Criador. O Senhor, ele deixou muito claro, eu sou o caminho. O Senhor só criou dois super-homens na terra, dois seres fortes, dois seres tremendos, que foi Adão e Eva. Mas eles caíram, e quando eles caíram, trouxeram para a natureza humana a capacidade de morrer.
E a capacidade de morrer é uma coisa muito simples. A capacidade de morrer é separar o corpo da alma. Quando se separa a vida espiritual da vida física, o que vai acontecer a partir daí? O que será a partir do momento quando nós somos separados da carne? Quando o Senhor Jesus começou o assunto, ele diz assim: não vos perturbem, não fique o seu coração indeciso, não fique duvidando, não fique com lutas, com questionamentos. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para voltar ao Pai, para a mansão celestial, para as moradas que existem no céu. Quando Jesus disse isso, ele diz assim: só há um caminho, só há um caminho, só há uma verdade. Qual é a verdade? Jesus. Qual é o caminho? Jesus. E quem é a vida? Jesus. Não tem como ter vida se não for por Jesus. Não tem como encontrar o caminho se não for Jesus. E não tem outra verdade. Talvez você possa até se esconder atrás de um ateísmo ou de uma religião. E a verdade é uma só. Nenhuma religião nessa terra, nenhuma verdade pessoal nessa terra, nenhum caminho pessoal nessa terra, nenhuma escolha pessoal nessa terra me levará aonde eu devo ir. Aí está uma coisa muito terrível, aí está uma coisa muito difícil e muito dura, que nós precisamos entender, precisamos entrar nessa dimensão. Porque no momento que se separa, nós vamos falar sobre aqueles que realmente se rendem a Jesus. Quando eu digo: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu não estou falando isso da boca para fora, eu começo a converter tudo que eu sou nisso, eu começo a desejar entender quem é Jesus. Eu te pergunto: você deseja entender quem é Jesus, compreender quem é Jesus? Você precisará amá-lo, você precisará entender o que Ele fez na cruz por você, como Ele transformou as impossibilidades em possibilidade, como Ele fez para que no momento da separação do seu corpo e o seu espírito, você não passe pelo vale da sombra da morte, da destruição, ou de um lugar chamado inferno. Eu não costumo pregar sobre infernos, mas não tem como separar, porque foi do inferno que Jesus veio nos salvar. Jesus não veio nos salvar de uma gripe, Jesus não veio nos salvar de um problema econômico, Jesus não veio nos salvar de uma guerra terrenal, Jesus não veio nos salvar de problemas, de conflitos familiares, problemas emocionais. Jesus não veio nos salvar de nada disso. Aí está o grande problema. Jesus veio nos salvar da morte eterna, Jesus veio nos salvar do inferno. Você sabe o que acontece quando se divide, se separa a vida, o espírito da carne? Acontece que a primeira separação são as separações dos sentidos. Os 5 sentidos, eles têm sentido por causa do corpo. O olfato, quando o espírito é separado do corpo, ele não pode cheirar, ele não pode sentir gosto. Tudo que dava o poder de sentir o gosto, o sabor, o cheiro, eram seus órgãos. E seus órgãos estão sendo destruídos, estão desmanchando na terra. Os seus órgãos estão se desfazendo, ou se desfizeram já há séculos. Mas aquele que não descobre o que é a salvação, tem os seus sentidos, ele não pode mais tocar, não pode mais ser tocado. Ele pode ouvir, ele pode ouvir. Diz que há prantos e ranger de dentes. Por que há pranto? O único som que existe quando alguém não encontrou Jesus, quando alguém não amou Jesus, não aceitou Jesus, não entendeu Jesus, quando alguém recebeu um Jesus religioso,
quando alguém não entendeu o que significou a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Foi isso que ele disse: eu vou, mas eu volto para vocês. E então ele foi, ao terceiro dia ele voltou e se apresentou. Ele estava vivo, e ele está vivo, e ele reina, e ele governa sobre todas as coisas. Mas aqueles que não entenderam, experimentam algo eternamente. Porque se ele veio dessa maneira para nos resgatar e nos levar às muitas moradas, a mansão celestial, como nós quisermos tratar, ao céu, ao lugar de abundância, ao lugar de amor, de misericórdia, de graça, onde tudo que sentimos podemos sentir com perfeição, quando tudo que amamos podemos amar com perfeição. O inferno é ausência de solução, é para onde vão aqueles que se apartam de Deus, porque o plano de Deus é nos salvar em Jesus Cristo. O plano de Deus é nos transformar em Jesus Cristo. O plano de Deus é nos amar em Jesus Cristo. Mas se nós resistimos a Jesus Cristo, não amamos a Jesus Cristo, nós não amamos a maneira que o Senhor escolheu para nos amar. O Senhor escolheu morrer por nós, mas o mais lindo é que Ele ressuscitou por nós. E quando Jesus ressuscita por nós, Ele nos dá o poder, a autoridade, a unção de poder ir para a morada celestial, onde Ele preparou um lugar, onde Ele preparou algo poderoso para nós. É ali que o Senhor nos chama. E é muito terrível quando nós falamos sobre apartar os sentimentos, as emoções, o tato, porque no inferno ninguém pode abraçar, ninguém pode ser abraçado, porque nós precisamos do corpo para isso. Precisamos do corpo para abraçar e para ser abraçado, porque há tormento eterno. Diz que lá o fogo nunca apaga, há uma chama viva. A única coisa que tem viva lá é a chama mesmo, ardendo sem parar. Porque há pranto, porque há ranger de dentes, porque não pode sentir paladar, não pode tocar, não pode abraçar, não pode amar. Talvez há uma angústia das coisas que acompanham na vida, na nossa vida hoje, como os traumas, como as angústias, como o ódio, como a mágoa, como a tristeza, como o engano, como o roubo, quando todo tipo de atrocidades que muitas vezes fazemos, isso nos serve de acusação. Então isso nunca cessa, porque guardamos em nossa memória, guardamos em nossa alma a acusação, o medo, a mágoa, a angústia. Pensa nisso durando para sempre. Nós não temos nem a ideia do que é para sempre. Nós temos a ideia do que são dias, o que são anos, o que são algumas décadas. Nós não temos ideia do que é para sempre. O Senhor nos fez para sempre. Aí está a importância de entendermos o que Jesus falava, o que Jesus explicava para eles. Eu vou deixar vocês por um pouco de tempo, e depois eu volto. Eu vou preparar o caminho, eu vou preparar a maneira, eu vou estabelecer todas as coisas, para que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, você estará comigo. Porque o Senhor Jesus falava sobre salvação. A salvação não é algo fútil e nem pequeno que tratamos diariamente. A salvação é o bem mais precioso que alguém pode encontrar. A salvação é a misericórdia de Deus revelada. A salvação é a única coisa que nós precisamos encontrar enquanto vivos nessa terra. Enquanto estamos neste caminho, a salvação é a única coisa que podemos, que devemos, que precisamos ter, porque precisamos ter segurança dela. E como se tem segurança dela? Como aceitamos Jesus? Quando aceitamos que Ele levou nossos pecados. Então, porque no céu não entrará pecados, entrará pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Quando eu entendo que não há nada de bom em mim, que eu não posso me transformar por mim mesmo, nem por bondade, nem por maldade, mas que tudo que eu sou, seja bom e seja ruim, pode ser transformado em Jesus. E quando o sangue dele me cobre, eu sou perdoado, eu sou transformado, eu sou curado. Eu sei que muitas vezes é uma grande luta para se entender isso.
Porque às vezes nós queremos fazer tantas coisas, ganhar tantas coisas, realizar tantas coisas, ter tantas felicidades, ter tantas emoções, fazer coisas diferentes. Gostaríamos de aproveitar o máximo da vida. Quando queremos aproveitar o máximo da vida, no pouco tempo que temos, é porque não temos a menor ideia de que a vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Esse é um princípio que você precisa colocar na tua mente, no teu coração. A vida não termina aqui. Eu sei que talvez você já dormiu algumas vezes, acordou, você já passou por alguns momentos, de repente uma ameaça de morte passou perto, e você reflete, a tua vida passa como um filme na tua mente, de repente falou, oh, graças a Deus eu estou vivo, mas isso passa, isso dali a pouco você esqueceu de que você teve uma oportunidade, mas essa oportunidade um dia, porque a morte física, ela é só uma questão de tempo. Ela é uma questão de tempo. Nunca vimos no nosso tempo, claro que tantos já experimentaram isso nos séculos passados, por guerra, por praga, por fome, por todo tipo de destruição. Nós não havíamos experimentado ainda uma verdadeira guerra, onde escutamos de centenas, dezenas e milhares de mortos. Mas isso é, eu poderia dizer, uma coisa natural na terra, infelizmente natural, porque o que está vivo sabe que vai morrer. E eu não estou dizendo isso para você viver com o peso da morte, porque o peso da morte nos cerca, nos segue todos os dias. Você não precisa pensar nela, porque um dia alguma coisa vai falhar, um dia alguma coisa vai acontecer. Às vezes, um dia mais cedo para alguns, um dia mais tarde para outros, mas para todos, esse mesmo dia chega. E a partir desse dia começa uma eternidade. E é uma eternidade sem Jesus. É uma eternidade onde os pecados não são perdoados, a tristeza e o arrependimento. Porque no inferno dá para se arrepender de não ter encontrado Jesus em vida. Aí está um dos motivos de haver pranto. Há um choro incessante e eterno, onde pessoas entendem que não aceitaram Jesus, por isso, ao se separarem do corpo, passam uma eternidade. Como pode ser isso? Por isso, quando falamos de Jesus, Jesus não é uma brincadeira. Jesus é a coisa mais séria, mais linda, mais tremenda, mais poderosa que poderia ter acontecido na terra. Jesus é o Senhor total e perfeito. E Ele vem sendo um Senhor de amor, um Senhor de misericórdia, um Senhor de carinho. Por isso Ele tratava os discípulos de uma maneira tão especial, mesmo eles não entendendo. Nós não sabemos quem você é, nós não entendemos o que você está dizendo. Como que não vamos saber o caminho? Ele deixou claro, eu sou o caminho. E esse é um fato, porque em todas as supostas religiões que existem na terra, ninguém morreu como Jesus. Sabe por que ninguém morreu como Jesus? Porque ninguém ressuscitou como Jesus. O único que oferece perdão completo para nós é Jesus Cristo, e isso Ele fez por si mesmo e em si mesmo. Por isso Ele dizia, vou preparar vos lugar. Eu vou preparar. Como Ele preparou? Indo à cruz, na cruz do Calvário, Jesus nos preparou o lugar. Jesus nos amou até a última gota de sangue, profunda e intimamente. E eu te pergunto, você conhece Jesus? Até hoje, como você se relaciona com Jesus? O que é a salvação de Jesus para você? A salvação é uma melhora na sua vida, uma porta de emprego, uma cura na coluna, no estômago, na cabeça. É a cura de um câncer,
O que é Jesus para você? Porque se Jesus é só isso, se Jesus é um meio de prosperarmos enquanto estamos na terra, isso é a coisa mais pobre que existe, é a coisa mais pequena que existe. Porque Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. E escute isso, Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Escute isso, Jesus é o Rei dos Reis. Escute isso, Jesus é o Senhor dos Senhores. Não há outro Senhor como Ele. Ele governa sobre todas as coisas, Ele dirige tudo. E Jesus, Ele abdicou da sua vida para morrer por nós. E hoje Ele tem a sua glória. E com a sua glória também tem o poder de nos salvar. Quando reconhecemos, não o que Ele pode nos dar, não o que tem em suas mãos, mas o que Ele é. E o que Ele é vida, completamente vida. Quando estamos em Jesus, quando nos arrependemos de nossos pecados, e falar, mas eu não tenho tantos pecados. O fato que estamos nessa terra nos torna pecadores. É por isso que John Wesley, no seu sonho, o anjo lhe diz: no céu só entram pecadores. Por que pecadores? Porque eu reconheço que de mim mesmo não posso me salvar, por mim mesmo não posso me esforçar, só Ele pode me salvar. E talvez você pense que é muito difícil, muito complicado para Jesus te salvar. Não, basta que você reconheça que Ele é o único Senhor, que Ele te ama. Tem uma passagem em Apocalipse 3:20 que eu amo muito. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Porque Jesus sabe que nós somos às vezes um pouco lentos para entender, mas Ele persiste. O coração, que é a porta das nossas vidas, o centro das nossas emoções, ele é uma porta com uma saneta interna. Só você pode abrir. Só você pode abrir o coração. Muitas vezes nós estamos dentro das nossas vidas cheios de lutas e dores, e inseguranças, e pessimismos, e abatimentos, e lutas, e guerras. Há um som horrível às vezes dentro das nossas mentes. Dormimos e não descansamos, planejamos e não conquistamos, queremos e não obtemos, e isso gera confusão e luta e angústia. Há vícios, há dependências, há angústias que nos dominam completamente. Então esse som horrível muitas vezes se forma dentro de nós. Eu quero dizer para você: cessa esse som um pouquinho agora. Eu quero que você escute uma batida. Jesus, Ele está batendo a porta do seu coração. Ele diz assim: eis que bato a porta do teu coração. Aquele que abrir a porta, eu entrarei na sua casa e farei morada. Muitas vezes o Senhor está batendo na porta dos nossos corações e nós não conseguimos ouvir. Sabe por quê? Porque há um som horrível dentro de nós. Não nos alertaram que Jesus está passando na porta da nossa casa. Eu estou te alertando hoje: Jesus está passando na porta do seu coração, na porta da sua casa. Jesus está passando por aí agora. Jesus está entrando dentro da sua casa agora. Ele está diante da tua face agora. Ele tem estado assim por anos, e é uma oportunidade de permitirmos que Ele entre. E quando Ele entra, não é a nossa condição física, não é a econômica, não é a emocional, não é a financeira que vai melhorar. Quando Jesus entra, significa que nós temos lugar garantido no céu, e isso é salvação, e que nós não teremos que enfrentar o inferno, uma eternidade sem Deus, porque é para lá que vão os inimigos de Deus. Para o inferno vão aqueles que não creem em Jesus, para o inferno vão aqueles que não recebem Jesus, para o inferno vão aqueles que não amam Jesus, para o inferno vão aqueles que resolvem se apartar de Deus e dizer: eu não creio, Ele não existe, Jesus para mim é nada. Mas eu faço um apelo: se Jesus é algo para você, se você começa a entender isso agora, e que Jesus é mais do que Ele pode dar. Jesus é muito mais do que Ele pode dar, e Ele só quer de nós que nós possamos reconhecê-lo e tê-lo como Senhor em nossas vidas, para que Ele possa assumir a direção. E eu digo: Ele está aí dentro da sua casa, Ele está com você agora. E isso aconteceu comigo um dia, mesmo ateu. Eu escutei sobre Jesus, assim como eu estou falando com você. E se você está sentindo aquilo que eu sentia,
Naquele dia eu não sabia sair fora de mim. Aquelas palavras entravam e causavam um tremor dentro de mim. E quando eu vi, eu não aguentava, eu estava em choro, eu estava em pranto. Tudo tremia em mim. E eu não me contive. Uma força maior me suspendeu. E um amor, um perdão, uma misericórdia encheu meu coração, invadiu minha vida. E eu sabia que era maior do que eu, que era além do que eu pensava, que eu imaginava. Tem uma música que eu escutei esses dias que diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não deixa para amanhã. Deixa Jesus entrar no teu coração hoje, na tua vida. Faz essa oração comigo. Essa oração mudou minha vida. Eu não tinha como crer nele, mas eu deixei ele entrar. Eu permiti que ele se mostrasse. E eu confesso que fiquei um tempo sem entender o que havia acontecido, mas Jesus nunca me decepcionou. Ele me mostrou, e ele fala comigo todos os dias, e eu falo com ele todo o tempo. Então eu quero orar. É uma oração simples e vai mudar tudo. Ele disse para você: eu fui preparar lugar para você na cruz do Calvário. Eu enfrentei a cruz por você. Eu derramei meu sangue por você, por amor. Você não é obrigado a me receber, mas se você me receber como o caminho, como a verdade e a vida, eu te salvarei da morte eterna e te levarei para a morada que eu preparei para você eternamente. Se você se sente pronto, pronta para receber Jesus na sua vida, esse pronto é só isso. Você não tem que fazer coisa nenhuma, você só tem que falar: Ele é quem eu preciso. Jesus é o que eu preciso, é a medida certa. E eu vou dizer, você vai entender porque Jesus é a medida certa do nosso coração. Nossos corações são vazios. Existem músicas que dizem: se eu bebesse todo o oceano, ainda assim continuaria vazio. Por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano, porque falta a presença de Jesus. Ele está à porta batendo agora, Ele está aí na tua presença. Se você nunca aceitou Jesus, eu quero convidar você. Ou se você abandonou, negou, falhou, eu quero que você refaça aliança hoje, porque o Senhor quer te levar para a promessa das muitas moradas. Seja sincero como Tomé. Se você não sabia quem era Jesus, hoje você pergunta: Jesus, quem tu és? Se revela a mim. Eu quero orar com você, eu quero que você confesse, que você ore em voz alta, aí onde você está. Ou se você não puder orar em voz alta, ore em silêncio no seu coração, mas faça essa confissão comigo. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração e levante a sua outra mão. Feche os seus olhos agora. Eu digo assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Eu não sabia quem tu és. Eu não tinha noção do que tu fez. Mas hoje eu reconheço. Eu reconheço que tu és o único caminho, a única verdade. E tu és o único meio de eu viver. Senhor, eu escolho a vida. Eu escolho a ti, eu renuncio aos meus pecados. Me cubro com o teu sangue. Confesso que pelo teu sangue tenho redenção dos meus pecados. Sou redimido e perdoado. Senhor Jesus, entra na minha vida agora, entra na minha casa, no meu coração e faz em mim a tua morada. Eu quero, Senhor, te servir para sempre. Eu renuncio à religiosidade, a outros deuses, sentimentos.
para ter somente a Ti como meu Senhor e o meu Salvador, o meu eterno Salvador. Eu Te recebo hoje em minha vida, para Te servir e amar para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.